Pronto, já estamos gravando de novo. Então vamos lá, galera. Vou fazer algumas derivadas aqui junto com vocês. Vou deixar algumas para que vocês anotem no caderno e façam ainda hoje. Atenção, galera. Para nós lidarmos com lucro e custo e receita e tudo, é importantíssimo que nós saibamos derivar. Depois vou resolver mais alguns exercícios com vocês da lista. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo minha tela aí com a luzinha, né, gente? Sim. A forma que a matemática usa para lidar com funções é a letra F. Ó. Ela chama assim, ó, f de x. Significa que uma função cuja variável principal é o x, uma função f também é uma variável, é assim. Ó. Observem essa função, ó, x à quinta menos 4/5 x ao quadrado mais x mais 100. Quero fazer a derivada. Ó. Derivada ficará f' de x. O primeiro ali, a derivada de 5x será, aliás, de x à quinta, 5x à quarta, menos, ali tombo o 2, então vai ficar 2, que multiplica 4x ao cubo sobre 5, mais, olha aqui, não, sempre lembrem disso, derivada de x é 1, e a derivada da constante é 0. Arrumando isso, ó, ficará assim, 5x à quarta, um número com maior expoente sempre na frente, 5x à quarta, menos 2 vezes 4, 8, 8x ao cubo sobre 5, voltando espaço aqui na minha luzinha, sobre 5, mais 1. Está derivada. Essa daqui é a derivada dessa função aqui. Mais um outro exemplo, ó. Quero derivar agora, vou chamar de C. Ó. C em função de quê? É uma função lucro, aliás, custo, em função da demanda produzida. Ó. Ela é 5x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 40x mais 3. Qual o custo fixo? O custo fixo é 3. Ó. Todos esses daqui, como eles estão... Aliás, deixa eu trocar as letrinhas aqui. Porque se tá o Q aqui, tem que ser Q aqui. Então, vou trocar esse daqui e vou colocar X. Ó. X. Todos esses daí, então, estão em função de X. Então, é tudo custo fixo. Então, vamos lá. 5x ao cubo. Ó. Tombo 3. Lá em cima fica menos 1. Ó. Mais tombo 2, o 2 já estava ali em cima menos 1, 2 menos 1, aqui ó, derivada de x é 1, 40 vezes x, 1, 40. Professor, Não. por que ele ficou 10? Opa, é 5, eu que errei, foi mal. É 5. Beleza. Falha nossa. 3 vezes 5, 15. 15x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4x menos 40. Como eu chamei essa função de custo, esse é o que nós chamamos de custo marginal. Tá aí. Esse seria o custo marginal. Esse é o que eu uso em alfa, administração financeira, é a derivada, quem eu uso para, na verdade, fazer um estudo do custo. As derivadas em matemática são assim. Geralmente nós utilizamos a derivada para fazer um estudo da função original. A derivada, então, é uma função que me permite fazer um estudo da outra função que a originou.
Agora, quem está com o caderninho aí que eu pedi para vocês acompanharem a aula com o caderninho, vou deixar esses exercícios aqui para vocês para hoje, tá, gente? Ó. Professor, antes que você inicie essa parte do exercício, tem uma dúvida. Então, no caso, para achar a marginal, sempre eu tenho que fazer a derivada. Sempre derivada. Usou a palavra marginal, sempre derivada. Ok. Bom? Por isso que é importante nós aprendermos primeiro a derivar. Então vamos lá para os exercícios. Esses exercícios são para hoje. Começarei a próxima aula. Uma correção dele. Vou colocar só derive. Derivadinha. Olha o A. O A ficará assim. Vou dizer que essa daqui é a função receita. Função receita geralmente é a mais simples de toda. É o preço de custo vezes o que é produzido. Receita em função de x é igual a 15x. AB. Mais facinho, né? Essa daí. Receita. Vou fazer a B aqui. Então, A, 15x. B, uma funçãozinha custo. Função custo geralmente é do segundo grau. Ó, que bonitinho. Ó. 4x ao quadrado menos 5x mais 40. AC. Não, por enquanto, como vai ter lista, eu vou deixar só esses dois aqui para vocês derivarem. Assim que acabou a aula, deriva lá rapidinho. Vamos passar D aí, é melhor. Dá um tempinho para vocês copiarem e passar para vocês a D aí. Vou ver se eu arrumo espaço para colocar D aí já. Essa daqui é a B. Agora C. Uma funçãozinha lucro, só que essa originou uma função lucro do terceiro grau. X ao cubo menos 5x quadrado mais 14x menos 100. C. A D é uma função qualquer, ó, exercício puramente matemático. X à quinta menos 4x à quarta um minutinho, vou baixar um pouquinho o enunciado aqui, senão não cabe. 4x à quarta, x à quinta menos 4x à quarta menos 3 meios de x. E a última, uma função qualquer, poderia dar qualquer nome para ela em álgebra. Tá aí. Quero que vocês copiem. Próxima aula começaremos resolvendo por aí, além da outra listinha que vai para vocês de derivada. Dá um tempinho para vocês copiarem. Gente, isso daí é para hoje, tá? Resolvam hoje essas 5 derivadinhas aí, facinho. Dá uma derivadinha nela. Tem que mandar para você, professor? Não precisa mandar não. Isso é só para vocês estudarem. Vai chegar o momento que eu vou pedir os exercícios e a lista para vocês me mandarem e vocês me entregarão a lista no dia da prova, tá? Até o dia da prova. Via o Google Classroom. A entrega. Professor, na D, 4x à quarta menos o quê? Não estou conseguindo ver. 3 meios de x. 3x sobre 2.
3x sobre 2. Professor, Pois não? essa letra E, o que está ao quadrado é o número 8 ou é o X? Ah, tá. É porque ficou longe aqui. A E é só essa parte aqui, ó. O 2 Professor, aí eu só consigo ver até o 8 só. O que seria depois? O meu tá 8x. Ele tá cortando. cortando sua tela, professor. Tá cortando sua tela. Deixa eu trazer para o centro aqui então os outros e aumentar um pouquinho. Eu só consigo ver só até a bolinha rosa aí na metade. Tá. Melhorou? Melhorou, valeu. Essa daqui são as outras, ó. Essa daqui é D aí. Então essa é para vocês fazerem hoje, é uma espécie de liçãozinha de casa, não é para me mandar não. Que a gente precisa seguir os nossos estudos. Posso ir pro próximo, gente? Já deu tempo de vocês copiarem? Deu sim, manda bala. Opa! Agora eu vou resolver com vocês um outro exercício da lista, que ele é conceitual, mas ele é muito importante que nós entendamos. Ó, deixa eu só encontrá-lo aqui, ele está lá na frente, mas já vou respondê-lo. Ó, é a 4. Gente, esse tipo de pergunta, chamada de pergunta conceitual, cai muito em concurso público. E atenção, parênteses da aula, um passarinho verde me disse que terão pelo menos 2 dessas na prova, tá? Mas é muito comum cair em ENAD, em concurso público, isso é chamado de questões conceituais, ó. Tá dizendo assim: a respeito dos conceitos e técnicas utilizados na análise de custos, julgue o item que se segue. A fim de maximizar o lucro de uma firma, deve-se igualar o custo marginal com a receita marginal. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. A fim de maximizar o lucro de uma firma, deve-se igualar o custo marginal com a receita marginal. Essa afirmação é verdadeira, é falsa? Justifique sua resposta. Vamos lá. Lucro marginal é a derivada da função lucro. Só que como todas as derivadas polinomiais, eu também posso resolvê-las da seguinte maneira. Observem, ó. Podemos tranquilamente dizer assim, ó. O lucro marginal é igual a receita marginal, a derivada da receita, menos a derivada do custo. Se eu fizer isso, eu posso obter a função lucro e derivar, eu vou chegar ao lucro marginal. Se eu quiser derivar essas duas separadamente e depois juntá-las assim, ó, eu também obtenho lucro marginal. Então, observe, lucro marginal é igual a receita marginal menos o custo marginal. Agora, quando o lucro é máximo? O lucro é máximo quando o lucro marginal, guardem isso, ó, lucro é máximo quando o lucro marginal é zero. Então, ó, onde está lucro marginal aqui, eu vou igualar a zero, porque eu vou ter o lucro máximo, ó. Então, onde está lucro marginal ali, eu vou colocar zero. Então, quando o lucro marginal é zero, o lucro bruto é máximo. Aqui, lucro é receita marginal menos custo marginal. Observem que o custo marginal está aqui subtraindo, ó, o que eu farei aqui é o que nós chamamos em economia e em AFO de pequena manipulação matemática. Ó.
tudo que está em um membro subtraindo, eu posso passar ao outro membro somando. Olha agora como é que vai ficar, ó. Então, quando o lucro marginal é zero, o lucro é máximo, o lucro marginal é igual a receita marginal menos custo marginal. Custo marginal está ali no primeiro membro subtraindo, eu vou passá-lo ao segundo membro somando. Olha o que vai acontecer, ó. Custo marginal é igual a receita marginal. Opa, quando esse fenômeno acontecer, lucro marginal igual a receita marginal, quando esse fenômeno acontecer, o lucro é máximo. Lucro também será máximo, atenção, quando o custo marginal for igual à receita marginal. Lembra que eu havia falado no começo do lucro para vocês? Ó, o lucro máximo acontece em exatamente duas situações. Acontece o lucro máximo, em duas. Quais são essas duas situações em que acontece o lucro máximo? O lucro máximo acontece em duas situações, ó. Lucro máximo. Lucro máximo. Quando que o lucro máximo acontece? Lucro máximo acontece quando o lucro marginal for zero ou quando a receita marginal for igual ao custo marginal. Lembrando que em matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Se A é igual a B, então B é igual a A. Ou seja, isso acontece somente se custo marginal for igual à receita marginal. Nem precisaria colocar isso, mas é importante ressaltar. Então, o lucro máximo de uma empresa acontece sempre dentro dessas duas situações. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento porque eu preciso comentar algumas coisinhas com vocês sobre técnicas de administração e como nós falaremos de administração orçamentária também, isso que eu comentarei com vocês é muito importante. Vocês devem ter acompanhado a briga enorme na política sobre flexibilização da CLT, consolidação das leis de trabalho, né? Eu acho que vocês já devem ter visto sobre isso. Inclusive, a reforma administrativa prevê a flexibilização das leis trabalhistas, inclusive para quem não é da CLT, consolidação das leis de trabalho, para quem tem estabilidade, que são os funcionários públicos. Atenção! Além de ser importante enquanto cidadãos que vocês, logo profissionais de nível superior, saibam se posicionar nesse debate, independente se você é a favor ou é contra a flexibilização das leis trabalhistas, isso não importa. Eu quero dizer para vocês por que essa discussão é tão importante, que pelo menos vocês como administradores saibam para formar a opinião de vocês. Prestem muita atenção a isso que eu vou dizer. Ó. Na grande maioria das empresas, vou até pegar a luzinha agora, que agora eu preciso mostrar algumas coisas importantes para vocês. Ó. Vocês são administradores e quem trabalhará com administração e gestão financeira vai trabalhar sempre com o objetivo de maximizar o lucro. Quando eu olho para uma função custo, ó, toda função custo em função de uma que ocorre em função de uma demanda de produtos produzidas, ela tem uma parte que é chamada de custo variável. Custo variável, por exemplo, ó, se eu tiver que comprar a matéria-prima, quanto mais eu produzo, mais eu tenho que comprar matéria-prima. Se a minha matéria-prima custa, por exemplo, R$15, ó, R$15, observem que a cada um produto produzido eu tenho um gasto que aumenta de 15 em 15. Ou seja, para produzir uma peça, troco o que por 15? Custa 15. Para produzir duas, custa 30. Para produzir 3, 45. 4, 60. 5, 75. E assim sucessivamente. Custo variável. E uma outra parte do custo sempre é composto por um custo fixo, vamos dizer que seja de R$1.300, para esse exemplo absolutamente hipotético.
Por que isso é associado com a discussão que se tem tanto a respeito de CLTA? Para um administrador, é muito atenção, gente. Isso também é mantra da administração financeira e orçamentária. Mexer nos custos fixos, é o último recurso do administrador financeiro. Eu não tenho que tentar cortar o aluguel, eu não tenho que tentar cortar o aluguel, às vezes não dá, às vezes não é possível. Não tenho que tentar cortar custo com energia elétrica. Geralmente tudo isso é custo fixo, a não ser que tenham máquinas que produzam. E concordem comigo que se eu tiver máquinas produzidas, a energia elétrica entra como custo variável. À medida que eu produzo mais e mais peças, se é uma máquina, ou aumento o consumo de energia elétrica da máquina, a energia elétrica passa para custo variável. Mas eu estou falando de produtos manufaturados, por exemplo. Vai lá, o lanche que eu faço para vender depois. Observem, ó. Eu não posso, é muito difícil interferir nesse custo fixo aqui, ó. Geralmente o administrador, ele tenta interferir, trabalha bastante, mas bastante mesmo, em cima dos custos variáveis. O bom administrador financeiro, ele trabalha em cima de custo variável e trabalha em cima de despesa, que nós já chegaremos na despesa. Então ele trabalha em cima de custo variável e de despesas. Por quê? Por conta da dificuldade que tem de se trabalhar com custo fixo. Atenção, quando nós falamos de indústria, de firma, de fábrica, indústria, a mão de obra é custo fixo. É difícil para o administrador trabalhar com custo fixo. Observe, vou dar um exemplo de novo para tentar aproximar isso da nossa vida prática, da NSK, a empresa aqui perto de casa, que produz rolamentos. Se o funcionário vai lá para produzir 300 rolamentos ou 600 rolamentos, isso não interfere no salário dele. Então, no caso de indústria, o salário entra como custo fixo. Se ele fizer 1000 rolamentos no dia, se ele fizer 200 rolamentos no dia, o salário dele é o mesmo. Então, para uma indústria, folha de pagamento implica em custo fixo. Não importa, vamos lá, você faz lanche lá. Aí acabou a energia elétrica, você não vai mandar seus funcionários fazer lanche no escuro, só que ainda assim você tem que pagar o salário deles. Isso é custo fixo. Quando eu quebro, e a CLT ainda impõe salário mínimo, piso de categoria, teto de categoria. Quando eu quebro a CLT, a mão de obra sai daqui do custo fixo e passa a ser custo variável. Por quê? Porque eu posso fazer um contrato de produtividade, eu posso chamá-lo para trabalhar de final de semana, eu posso negociar com ele pagamento ou não de hora extra, contrato de produtividade em cima, uma série de coisas, que é aquela famosa negociação aberta patrão-funcionário sem uso da CLT. Quando eu faço isso e o custo fixo passa a ser custo variável, o administrador tem mais ferramentas administrativas para aumentar o lucro. Por isso que essa discussão é tão importante. Espera que a pergunta lá na tela. Excelente pergunta. A diferença entre custo e investimento. A diferença conceitual é a seguinte, ó. Todo investimento espera renda no futuro, espera receita no futuro, espera ganho no futuro. Todo tipo de investimento espera ganho no futuro. Custo, não necessariamente, certo? Por exemplo, custo que eu tenho de energia elétrica. Ninguém espera ganhar com o consumo de energia elétrica. Isso é custo. A lei também considera diferente, tá? Investimento é todo tipo de ação financeira que espera ter lucro ou receita no futuro. Custo é todo tipo de valor que é utilizado na produção de um bem, produto ou serviço. Bem explicadinho? Retirada a dúvida, Thaís? Thaís? Opa! A gente viu isso na aula passada. Imagina, obrigado eu, Thaís. A gente viu na aula passada também. Na aula passada eu explico mais a fundo com os slides tudo. Se tiver o linkzinho lá da aula passada, dá uma olhadinha lá que eu explico lá qual a diferença entre despesa, custo e investimento.
E não pode, tá? A lei também determina que isso seja diferenciado na hora de declaração de imposto de renda, na hora de pagamento de ICMS, que é imposto sobre comércio e serviços, sobre produtos e serviços. A lei determina que seja diferenciado tudo isso, tá? Nos documentos da empresa. Então é importante essa pergunta, porque nós, administradores, a gente tem que estar sempre atento nisso. Então, qual é a discussão que se faz sobre a CLT? Na verdade, toda a discussão acerca da CLT é para que a mão de obra deixe de ser custo fixo e passe a ser custo variável, ou seja, que o administrador tenha em suas mãos mais uma ferramenta para otimizar o lucro. Isso ficou claro para todos vocês, galera? Isso é muito importante que se diga, até para que vocês participem mesmo de discussões do futuro sobre se deve ou não tirar. E agora, conhecendo os motivos pelo qual se quer fazer isso, vocês podem formar a opinião de vocês, tem os contra, tem os a favor, enfim, agora formem a opinião de vocês. Mas basicamente é isso. A discussão acerca da CLT é para que mão de obra deixe de ser custo fixo e passe a ser custo variável. Com a mão de obra sendo custo variável, é possível maximizar os lucros. Era essa parte que eu queria comentar com vocês. Agora vamos lá para a nossa listinha de novo e vamos tentar fazer o próximo exercício. Lembrando que o 1 daquela lista nós já fizemos. Parte desses exercícios da lista, que está aqui na tela de vocês agora, é justamente o que eu vou pedir depois para que sejam entregues por vocês, tá? Então, voltando aqui à lista. Aqui. Vamos lá. Concurso Caixa Econômica Federal 2006. Opa, é o 5, eu quero 2. Olha que professor vacilão. Considere a função custo dada pelo custo é igual a 0,30x ao cubo menos 2,5x ao quadrado mais 20x mais 200. Assinale a alternativa que representa o valor do custo marginal do produto X quando são produzidas 17 unidades do produto. Como é que eu resolvo isso? Primeiro passo, vamos derivar essa funçãozinha aqui, ó. A funçãozinha é a seguinte: 0,3, não precisa do 30, né, porque o número está após a vírgula, x ao cubo menos 2,5x ao quadrado mais 20x mais 200. Só para que nós façamos a interpretação, farei sempre essa interpretação com vocês. 0,3 é custo variável, 2,5, 2,50 custo variável, 20 é custo variável, 200 é custo fixo. Então vamos lá. A função custo é essa daqui dada no exercício. Ó. Custo será igual a 0,3 x ao cubo, ia colocar ao quadrado, mas naquele caso é ao cubo, menos 2,5x ao quadrado, 2,5x ao quadrado. Era menos ou era mais? E deu um branco agora aqui. Deixa eu voltar. Menos mais 20x mais 200. Para saber o custo de produção, ó, produtos X, quando são produzidas 17, ó, do custo marginal do produto X, quando são produzidas 17 unidades desse produto, ó. Ele quer saber o preço aí, quando ele usa o termo custo marginal, ele não quer saber o preço das 17 unidades juntas, que é o que me dá essa função aqui, ó. Para saber isso, bastaria eu substituir o X por 17. Ele quer saber o custo da 17ª peça. Resolvendo, eu coloco assim, ó. Primeiro eu derivo, ó, custo marginal, apareceu o tracinho em cima, custo marginal. Tombo 3 vezes 0,3, lá em cima é menos 1, x ao quadrado. Menos, tombo 2, 2,5, x. Derivada de x é 1, aqui fica 20, derivada do 200 é 0. A derivada de qualquer número fixo ali, a derivada do custo da receita ou do lucro, que não depende da quantidade produzida, é sempre 0. A derivada ficou assim, ó. 3 vezes 0,3, vou melhorar aqui um pouquinho.
3 vezes 0,3 é 0,9. 0,9x ao quadrado. 2 vezes 2,5 é 5. Mais 20. Quero saber o custo da 17ª peça produzida. Para sabermos o custo da 17ª peça produzida, basta que façamos o seguinte, ó. Agora aplico o custo marginal à 17ª peça produzida. Professor, mais 20 ou mais 200? Era mais 20, não era? Vamos dar uma olhadinha lá de novo. Ó. Era mais 20, ó. O 200 aqui, na hora da derivada, ele zerou, porque a derivada da constante é zero. Ó. O 200 não está em função de x. Não, tá, eu que marquei errado aqui, desculpa. Não, tranquilo. Professor, Não. me tira uma dúvida aí. Lá em cima, quando você multiplicou, você tombou o 2. Consegue voltar lá para cima? Isso. Aí, quando você tombou o 2... Tombei o 2. Aqui sempre fica menos 1, ó. Tombo esse. Estava aqui em cima menos 1. Então aqui é o 1, ó. Certo. Você tombou o 2. Aí você... o certo não é deixar assim, porque você está multiplicando um número que está com um x em seguida. Não, multiplicar números que estão com x em seguida eu posso. Não posso somar. Ah, tá. Perdão. Beleza. Não, imagina. Tamo junto. Não posso somar, tá? Multiplicar não só posso, como devo. Show de bola. Posso seguir? Tá ali. Onde está x, eu vou substituir por 17. Então vai ficar assim, ó, 0,9 vezes 17 ao quadrado menos 5 vezes 17 mais 20. Eu ainda considero esse cálculo relativamente fácil e ele é de um concurso público, portanto eu aconselho que vocês façam na mão. Quem quiser fazer na calculadora, é só digitar na calculadora direto, 0,9 vezes 17 ao quadrado menos 5 vezes 17 mais 20. Digitou diretão lá, está dando 195,1. Exercício resolvido. Por favor, dúvidas, gente? Não, agora tá tranquilo, né, professor? Depois que surgem as dúvidas. Aí depois é só assinalar lá. Ah, não, aqui tá assinale alternativa, mas de concurso público eu sempre costumo tirar as alternativas porque eu faço mais análises, tá? Mas está respondido aqui, ó. R$ 191,10. Com 10 centavos é o custo da 17ª peça produzida. Certo, gente? O 3, aguenta a mão um pouquinho que vocês farão junto comigo, o 3 aqui em aula. Porque o 3 aqui é o mais difícil da lista. O 3 aqui realmente, ó, já vem já do demonstrativo contábil. Aqui está muito mais próximo do que acontece em empresa de fato. Aqui, ó. Concurso Caixa Econômica 2006. Agora sim nós vamos resolver esses 5. Ó. Assinale a alternativa correta. A função custo total da empresa Capataz Limitada para a fabricação de determinado produto é dado pela equação. Custo total é igual a 13.800 mais 250 Q. 13.800 de custo fixo mais R$ 250 de custo variável, que varia de acordo com a quantidade produzida, onde Q é a quantidade total produzida. A empresa produziu 80 unidades no mês de janeiro e 120 unidades no mês de janeiro. Sendo assim, seu custo marginal foi de... Vamos ver lá o custo marginal. Primeiro, vamos pegar a função custo aqui e vamos fazer a derivada. 13.800 mais 250Q. Ao invés de CT ali, vou chamar só de custo, tá? Vou dizer assim, ó, custo em função da quantidade produzida.
O custo lá era de 13.800 mais 250 Q. 13.800 mais 250 Q. Derivada da constante do custo fixo, do valor que não multiplica o Q é zero. Então, esse aqui zerou. A derivada de 250 é 250. Atenção a esse tipo... Opa, que é custo marginal. A esse tipo de função aqui, que não depende mais do que, nós chamamos de função constante. Não importa o valor de peças produzidas nessa empresa, o custo marginal é sempre constante. O que quer dizer custo marginal constante? Custo marginal constante quer dizer o seguinte, ó, não importa qual peça será produzida, o custo será sempre 250, o custo marginal. Então, não importa qual é a resposta, que é constante. Se eu produzir 1 milhão de peças, o custo marginal para 1 milhão de peças é 250. Se eu produzir 5 peças, o custo marginal é 250. A esse tipo de custo é desesperador para o administrador, porque ele não tem muito o que fazer. Ó. Custo marginal vai dar sempre 250. Ou seja, a resposta para esse daqui, resposta C. Ó. O custo marginal é de R$250 só. Quando vocês virem um custo assim, ó, que não é uma função quadrática, uma função de segundo grau, onde a letrinha não está elevada a 2, nem a 3, nem a nada, já pensa assim, ó, é difícil administrar essa empresa. É fácil, você tem mais ferramentas administrativas quando isso é uma função do segundo grau, aí você tem mais. Aqui você tem pouquíssimas. Ou seja, quando o gráfico do custo é uma parábola, você tem mais coisa para trabalhar do que quando o gasto é aqui, ó. Você não tem muito da onde cortar gasto aqui, ó. Aí, gente, na próxima aula nós resolveremos essa lista, a lista para vocês de derivada. Agora vou começar a falar. Pois não, pode falar. Volta lá no Na lista? no exercício lá. Você falou do 250 lá. Aí, do 250, no gráfico ele vai ficar uma reta, né? Uma reta, paralela ao eixo X. Vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Ó, vou colocar Y é igual a 250. Peraí, deixa eu só centralizar o gráfico aqui. Deixa eu zerar o gráfico, não tem mais nada. Agora eu vou diminuir o zoom, porque ele vai passar lá no 250. Melhor, vou torná-lo menor para que seja visível aqui. Ó. Vou colocar y igual a 25. Ó. É chamada função constante. Ele fica assim. Ó. Só que essa reta aqui não estaria passando no 25, estaria passando no 250. O que ela quer dizer? Para 5 peças, o custo marginal seria 250. Para 15, 250. Para 25, custo marginal 250. Isso daí não tem valor de máximo nem de mínimo para o custo. É por custo marginal. Por isso que é difícil administrar um tipo de empresa como esse. É difícil ter da onde tirar custo aqui. É imprescindível para vocês, logo administradores, se Deus quiser, empresários ou executivos de grandes empresas, entenderem o seguinte, ó. Todo tipo de custo que você observa, que está nessa forma aqui, ó, custo em função da quantidade produzida, feita, entregue do bem prestado. É tipo assim, ó, 15Q mais 80, é difícil administrar, você não tem de onde cortar. Agora já vou começar bem no comecinho, adiantar para vocês o conteúdo da próxima aula, além da resolução de listas, que é importantíssimo para o nosso AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Vou começar aqui com vocês dizendo o seguinte, ó. Observem que eu disse que é difícil influenciar em custos fixos. É mais fácil influenciar os custos variáveis.
através de matemática. Vocês viram aí, calculando o lucro marginal para ter a receita marginal, para ter o custo marginal. Eu descubro quanto tem que produzir. Tem uma empresa de cachorro-quente, até 25 cachorros-quentes dia eu lucro. No 26º eu estou começando a tomar prejuízo. Tenho que focar no 25 e coisa e tal. Só que chega uma hora que sua empresa de cachorro-quente ela quer crescer. Ou eu já cortei tudo que foi necessário, e é importante isso porque depois nós vamos delimitar, tá? Bom administrador financeiro, ele começa por onde? Ele começa analisando os custos fixos de uma empresa. Como é que eu analiso o custo fixo de uma empresa? Isso eu vou mostrar para vocês depois, junto com essa outra aula, analisando o lucro marginal. Se eu quero o máximo lucro, igualo o lucro marginal a zero, veja onde que dá para mexer para dar zero e começo a maximizar o lucro. Mas e se tiver que... Era isso que eu ia perguntar, professor. O que você ia perguntar? Como é que eu faço para mexer nos números aqui? Não. Tipo, se nessa de 250 aí que você falou que não dá para fazer nada, né? Se tem algum valor limite de peças fabricadas que eu possa ter lucro, que eu possa saber onde eu perco e saber onde eu ganho, para saber a quantidade mais ou menos de quanto eu devo produzir. Mas excelente pergunta, brilhante. Vamos supor aqui, tá vendo? Assinala alternativa correta, a função custo total de uma empresa capaz limitada. Como ela é limitada, a grande maioria das limitadas são indústrias, então eu vou concluir que ela é uma indústria que faz cadarço, tá? Para a fabricação de determinado cadarço é dado pela equação. Olha só, vamos supor que cada cadarço seja vendido nessa empresa aqui, tá? Estou só extrapolando o exercício. Cada cadarço é vendido a R$5. Se cada cadarço é vendido a R$5, então a receita dessa empresa, em função de quê? É 5 vezes Q. Gente, isso é claro para todo mundo? Se eu produzo um cadarço e o vendo, eu ganho R$5. Se eu produzo 2 cadarços, eu ganho R$10. Se eu produzo 3, eu ganho R$5. Olha como é que ia ficar dessa empresa a função lucro. Olha que difícil de mexer nela. A função lucro é receita menos custo, ficaria 5Q menos, olha aqui para a funçãozinha, 13.800 mais 250Q. 13.800 mais, vou colocar na linha de baixo, 250Q. Aí eu tenho que fazer assim, não precisa disso no exercício, só estou fazendo porque estou extrapolando o exemplo do exercício. Olha a função lucro dessa empresa aqui, só lucro, não lucro marginal ainda. Só lucro, não lucro marginal. Olha o lucro dessa empresa aqui, como é que ficaria, a função lucro. Vou até tirar o tracinho lá de cima, porque eu não estou lidando com lucro marginal ainda. Deixa eu pedir para entrar. Olha só. O lucro dessa empresa ficaria assim, Vou tocar a borrachinha aqui. O lucro, em função da quantidade resolvida, ficaria assim, 5Q menos 13.800, fazendo o joguinho dos sinais ali, a regrinha dos sinais, menos 25Q. 5Q menos 25Q, agora eu vou para a linha de cima, vai dar menos 20Q. O lucro só ficaria assim, lucro bruto, menos 20Q mais 13.800. Olha só que interessante, Porque que nós, enquanto administradores, não gostamos de função assim. Você vai ter que mexer administrativamente nessa empresa para que isso não fique mais assim. Olha só o lucro marginal, como é que vai ficar. Derivada, lucro marginal. Derivada de menos 20Q é menos 20, porque a derivada de Q é 1. E a derivada de 13.800, corta. Lucro marginal está dando menos 20 constante, Quando que eu consigo ter lucro máximo? Nunca. Essa empresa não consegue mudar os seus lucros. O lucro dela será constante sempre. Sempre constante.
Atenção, não é porque o lucro marginal dá negativo que o lucro da empresa é negativo. Olha aqui para o lucro, ó. Se eu fabricar 2 peças, 2 vezes menos 20, 40. Se eu mais 13.800, 13.760 e assim sucessivamente, ó. Mas eu não consigo mexer, ó. Quero saber o lucro marginal, quando o lucro é máximo, quando ele não lucra, o lucro dela é constante, ó. Sempre constante o lucro. Eu não consigo mexer, não tem lucro máximo, não tem lucro mínimo, é difícil de administrar. E isso já nos leva à pergunta que eu queria fazer para vocês antes, ó. Que é a seguinte: posso eu, professor, mexer em custo fixo como administrador? Eu disse que era difícil. Eu não disse que era impossível mexer no custo fixo. Ele só é difícil. Ele não é impossível. Na próxima aula, nós veremos como mexer nos custos fixos, particularmente em folha de pagamento. Isso mesmo, pessoal. Primeiro nós entenderemos como é composta uma folha de pagamento. E aí, para mexer na folha de pagamento, nós utilizaremos recursos da estatística. Um recurso da estatística é o chamado zona de normalidade. E aí sim eu vou ensinar vocês, enquanto administradores, como é que vocês mexem aqui, ó, no custo fixo. Esse custo fixo, uma parte dele aqui, ó, do custo fixo é aluguel de bens e serviços, a outra parte é custo de mão de obra. O custo de mão de obra para uma empresa limitada, uma indústria limitada, o custo de mão de obra é fixo. Como é que eu mexo nele? Não é porque ele é fixo porque não dá para mexer. Dá para mexer. Como eu mexo? Quando que compensa eu dispensar funcionário? Quando que não compensa eu dispensar funcionário? A pergunta que não quer calar. Quando compensa e quando não compensa? Além da zona de normalidade, nós faremos o cálculo na aula que vem do famoso equilíbrio financeiro. Então, para a semana que vem, atenção, na próxima aula nós trabalharemos com as listas, vamos resolver mais exercícios da lista de exercícios. Nós vamos falar como o administrador interfere no custo fixo. E na aula que vem, então as listas, custo fixo, como ele interfere no custo fixo. E nós vamos falar sobre equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro me leva imediatamente à ideia de lucro líquido que eu havia falado para vocês. Lembrando que o lucro líquido é lucro bruto, ou simplesmente lucro, menos despesa. Nunca despesa pode ser maior que o lucro líquido. Atenção, eu só determino o lucro líquido quando eu subtraio de despesas. Há impostos que são cobrados sobre o lucro bruto, há impostos que são cobrados sobre o lucro líquido. Se você erra esse conceito, você como administrador ou um grande executivo de uma empresa, você pode levá-la à falência, inclusive. Então hoje você já tem o exercício, faça aqueles exercícios de derivada ainda hoje, tá, galera? Amanhã estarei enviando para vocês mais uma listinha pequena, curta sobre derivada, mais umazinha só sobre receita, custo e lucro, todos eles marginais. Na semana que vem nós faremos mais algumas contas, mas nós entraremos mais a fundo na interpretação de tudo isso. Como é que um administrador financeiro interpreta tudo isso? E a outra coisa que nós ainda veremos na semana que vem, além das listas, custo fixo, e falaremos sobre equilíbrio financeiro, ainda falarei para vocês mais algumas informações importantíssimas e imprescindíveis sobre alguns recursos da administração, tá? Então, dependendo do meu setor de trabalho, eu não posso sair lucrando como um louco. E aí a gente vai ver a nossa famosa tabelinha lá do governo, Lei 4.232, que determinam os lucros, tá bom? Gente, vou interromper a gravação. Vamos ficando por aqui hoje.